Fala galera, estamos falando de canal de React, patrocinado por vocês. A gente está trazendo aqui mais um vídeo sobre Pokémon. Mais um vídeo do Kaká, mestre Pokémon. E agora é um vídeo sobre a trágica história de N. Tá bom? N. Nier, pra quem não sabe, tá? O cara que é o descendente do L. Não é o descendente, né? Ele substituiu o L, pra quem não sabe, pra quem nunca viu Death Note. Não, calma, obviamente, não tem nada a ver. N é outro personagem. Tá bom? Eu falei Nier? É N. Eu falei Nier, não sei, porque eu posso ter entrado muito no personagem aqui agora. A questão é, eu já vi um som do N, eu acho que foi do Crono, inclusive. Vou deixar no final se você estiver interessado, tá bom? É isso, paizão. Então, sem mais enrolação, meu pau na sua mão, bora ver esse resumo dessa história, tá? Pra gente entender, pra eu entender, no caso, sobre esse personagem. E por que a história é trágica. Porque eu tenho Alzheimer e eu realmente não lembro tanto, assim, do contexto da história, mas tinha um lance dele entender os pokémons. Ele falava com os pokémons, ele é esquizofrênico, ele sofre bullying. Então beleza, só quero antes agradecer aos membros do canal Shapeados, quero agradecer ao Shirma15, Ghost Brittany, o Afir, o Afuyorden, o Alguém, o Cauê, o Legião, o Coffee, agradecer ao Dino, agradecer ao Daikzin, o João Vitor, o Jantblaze 77, o Harry Guedes, o Mandara Hack, o Leozinho Amaral, o Minami, o Luiz 7, o Manel, o João Fake, o Nicolas dos Santos MTS, o Guizinho, o PX Orelha. Sem mais enrolação, meu pau na sua mão, family. E aquele detalhe, né? Acompanha o canal, não é inscrito? Se inscreva, a gente vai bater 100k esse ano. E aquela outra pica. Se você caiu aqui de paraquedas e não conhece o canal, já se inscreve também, meu brother. Só bora. Nem todo personagem precisa de introdução. Meu Alguns, no pau na entanto, a recebem diretamente do seu jogo. Ué. O cara é o King, velho. Ó. Boa tarde. Natural Harmonia Gruppius. Ele é o principal personagem da história de Pokémon Black and White. Nessa história, N é seu rival, seu antagonista. E me falaram que no Black ou White você pode escolher o preto ou o branco. Na verdade, eu acho que eu tinha visto um de outro Pokémon. Isso é comum em Pokémon, né? Você tem dois lados ou não? Nos jogos, alguns pelo menos, você pode escolher um Pokémon pica ou outro Pokémon pica, não é isso ou não? Ele sempre tá Eu não jogo Pokémon, nunca joguei, eu acho. Quer dizer, eu acho que eu já joguei, mas não era no meu. Era na casa de um amigo. sozinho. Nas suas duas primeiras aparições, ele se apresenta apenas como um treinador Pokémon, mas isso não diz muito sobre ele. O que explica muito bem o seu motivacional são suas reações e suas falas. Ele é uma pessoa com ideais fortes e com capacidades sociais não tão boas. Ele é um cara falante. Ele não tá acostumado a conversar com pessoas, então o jogo até tem uma velocidade espacial mais rápida do que todas as outras, exclusivamente pro texto dele. Já que ele tem esse problema, ele fala muito rápido. E isso vem de como ele cresceu e da sua educação. Ele é, na verdade, um falante da língua dos Pokémon. E que é esse o ponto-chave. Um falante? Pra entender tudo que a região de Unova tem a mostrar de história. Tipo, existe outra pessoa que fala a língua Pokémon, porque o fato... Peraí, cada Pokémon não fala uma coisa? Tipo, então você ser um falante da língua Pokémon implica que você tem que ser um poliglota, não? Porque você tem que saber 500 línguas diferentes, não? Porque tem um que vai falar pica-pica, algum vai falar... Não sei, eu não sei o barulho sem ser pica-pica, eu não sei, eu não conheço. E pra isso, esse jogo trazem também outros personagens que são importantes pro contraste. Preto e branco. É o Twitter. Acabou. O Team Plasma são um ponto importante pra isso tudo. Na primeira vez que nós vemos eles comentam sobre o seu ideal, o de libertar Pokémon. E liberá-los das terríveis mãos dos humanos, daqueles que fazem os bichinhos sofrerem de várias formas. E para isso, todo o seu discurso é pautado sobre como Pokémon sofrem, pois são obrigados a fazer o que seus treinadores mandam. Pô, eu lembro da crítica do Som. O Som falava que, tipo assim, realmente tinha gente que maltratava Pokémon, mas ao mesmo tempo, também tinha aqueles Pokémons que gostavam de seus donos, então não era nem 8 nem 80. Você tinha que respeitar os Pokémons, mas existia sim laços, não necessariamente eles tinham que ver afastados da sociedade, porque tinham sim Pokémons que se sentiam mais felizes junto de seus amigos, de seus mestres, mas né, que se tornam amigos, tipo Pica-Pica. Como as pessoas nunca sequer perguntaram aos monstrinhos suas verdadeiras vontades, os caras foram eles estão juntos sofrendo. E eles sempre estão falando sobre essa libertação. Nisso, no seu primeiro encontro com essa equipe, você conhece N, esse rapaz que diz que escutou a voz do seu Pokémon, dizendo que ele nunca ouviu um Pokémon falar exatamente... lá, ele fala, slow down, you talk too fast. Tá vendo? Isso é interessante, ele realmente tem esse problema de falar rápido. Como o seu. Ele acredita que realmente Pokémon deveriam ser livres dos humanos.
E isso não é algo que você vê somente nele. Mas pelo que eu lembro foi o pai dele que manipula ele, não tem isso aí? Nova, Pra pensar dessa forma extremista. Enquanto você viaja por aí, você vê que algumas pessoas até acreditam que o Team Plasma tem um ponto válido. Realmente, as pessoas nunca perguntaram aos seus Pokémon o que eles acham. Mas pra você, durante essa... Todo mundo fala, ah, Johnny reage. Mas ninguém fala como o Johnny reage. Quer dizer, como reage o Johnny. A viagem é um pouco diferente, é até mais fácil. Durante o jogo, a gente vê como eles realmente são. O Team Plasma aparece várias vezes ele cometendo roubou? crimes e até usa um Pokémon pra batalhar. Eles roubaram um museu. Seu discurso não passa de uma fachada, ao menos entre seus grunts. Enquanto você investigava eles, N o convida para dar uma volta numa roda gigante em Nimbasa. Essa música tem copyright, não? E lá em cima, ele conta a você, enquanto no alto, que ele é o rei daqueles mesmos criminosos que você viu roubar e agredir Pokémon. Numa situação que você temeria pela sua segurança, você é surpreendido. Ele não age da mesma maneira agressiva e criminosa que os outros membros que você conheceu até agora. Como é que ele é o rei de um bando de animais? Ele não era o mesmo tipo de criminoso. Ele é seu rei, mas era diferente. Thomas Shelby, tarde, Thomas a gente Turbano? descobre a história do N. Ele desde cedo, graças à capacidade de conversar com Pokémon, ouvia sobre situações horríveis que eles viviam. Mas eu não entendi, ele falou que o cara roubou, os criminosos roubaram, mas eles também espancaram Pokémon? Eles espancaram Pokémon ou eu entendi errado? Os humanos, sobre como eles não faz eram sentido, eles não eram pra defender? Por isso, sua vida inteira, acreditou que Pokémon e humanos não poderiam coexistir, que eles deveriam ser separados daqueles que os fazem sofrer. É Mas, muito extremo. diferentemente do que todos os outros membros do Team Plasma faziam, ele não planejava mudar o mundo à força diretamente, e nem era hipócrita na forma de fazê-lo. Ele acreditava que ia fazer as pessoas entenderem a sua verdade e o seu ideal. Os convenceria de uma outra forma, derrotando todos os treinadores. Eu vou convencer o parceiro. É o seguinte, eu tô certo, não tô... E se tornando o campeão da região, isso faria que todos o escutassem. Ele vai atrás do lendário dragão que fundou a região, em busca de conseguir poder. Mas é o preto ou é o branco? É o preto, véi. Ó, olha lá como é que eu sou, Ed. É só eu esse daí, pra quem não sabe. Olha lá, igualzinho mesmo. Parecido, vai, lembra um pouco. Olha lá. É parecido, vai. Ah, bicho feio, mano. Olha essa música. A intenção do N é e sempre foi real. Esse Pokémon é famosão, porque esse eu já vi, eu acho. Ele vai em busca do Pokémon lendário. O seu plano é de, por dentro da sociedade de treinadores, mudar a forma que se vê essa convivência. Espalhar a palavra que elas podem e vão... Espalhar... Boa tarde, eu vim espalhar a palavra, vim bater na sua porta aqui às 7 da manhã pra avisar que, pô, eu não acho correto. O cara, pai de família, 7 filhos, o cara não sabe nem o que é Pokémon, porque o cara tem 78 anos. Eu acho que não é certo. Você quer ensinar aqui pra mim que Pokémon tem que ser separado? Que mano é Pokémon, cara? Que isso, Pokémon? E que aquela situação contínua causa dor e sofrimento a eles. E ele vai ser o melhor treinador de todos pra mostrar isso. Acontece que a sua verdade e seu ideal, eles são reais. Ele realmente acredita nisso. E por isso o lendário o aceita. Lendário assanhadinho. Ih, aceitou mesmo? Cara, ele convenceu o lendário... Ih, caraca, meteu o pé. Ele tem bunda de abelha? Bunda de abelha, o bicho, ó. Olha lá o bundão. E ele convenceu o lendário. No final, tudo tem um motivo. Ele não capturou o lendário, ele convenceu ele. Ele argumentou com o lendário, ele venceu o lendário no argumento. N era um órfão abandonado que vivia com Pokémon. Ele foi encontrado pelo seu futuro pai Ghetsis ainda. Ah, ele é adotado, não é pai biológico não, entendi. Ah lá, aquele Pokémon, cachorrinho, bonitinho esse... Eu tinha um bonequinho dele, só que versão lobo grande já. Eu já tive o bonequinho. É tipo, esse preto com vermelho. Criança, enquanto ele vivia em uma floresta. E esse líder do Team Plasma, junto dos outros sábios, o educaram a sua vida inteira. Não só ele foi doutrinado, mas também para entender tudo sobre a sociedade, para se tornar o melhor rei que ele poderia querer. Por mais que pareça meio hipócrita a escolha do M de batalhar para demonstrar que batalhas são ruins,
Isso é o único caminho. Ele entra na rinha de galo pra provar que, gente, não pode fazer rinha de galo. Numa sociedade que funciona de uma Eu vou vencer a rinha de galo e vou provar a vocês que rinha de galo é errado. maneira, de um sistema, infelizmente não existe uma maneira imediata de se mudá-la para melhor, sem que haja uma resistência geral. O próprio N fala disso. A realidade é que tudo começa com os ensinos de seus erros e problemas como uma sociedade, seguida de aprender Toma, fica molhado. a como resolvê-los. E aí você pode mudar. É um processo. E não é só porque você vive nesse sistema que você não pode criticá-lo. Na realidade, não existe ninguém melhor para dizer o quão injusto é aquele sistema do que aqueles feridos por ele. E o caminho do N mostra isso muito bem. Ele viu Pokémon que sofreram e por isso ele quer mudar tudo. Por isso ele precisa Aqui tá jogando contra ele, né? Que tá disputando contra ele, né não? jogar aquele jogo. Ele enfrenta e ganha todos os líderes de ginásio por isso. O seu time Pokémon é a chave para entender que não existe nenhuma gota de hipocrisia. O time dele frequentemente muda. Toda batalha entre vocês, ele usa um time completamente novo de Pokémon. Isso porque ele não captura eles Maneiro. e os usa. Ele anda e vivencia as rotas, conversa com os Pokémon, os escuta e os explica da sua vontade. Conta a eles o seu plano e o seu ideal. Isso a é verdade maneiro. que ele viveu. E por isso, todos o seguem. Os próprios Pokémon resolvem se juntar a ele. Por isso, cada vez que você o enfrenta, Ai, que tirando a bonitinho. última batalha, ele tá usando Pokémon que se encontra Cara, tomou-lhe um bloco ali, toma-lhe Então, um reboco, né? rotas ao redor daquele lugar. Mas já que nós já mencionamos, vamos pra ela. Pra batalha final. Pô, tá óbvio que ninguém gosta. É óbvio que é errado. O cara jogou uma pedra num crocodilo, velho. It's over. Ao seguir para sua batalha contra o Champion, o jogador dá de cara com N no momento ao qual ele derrota Alder. E agora ele se tornou o campeão da região de Ushu. Aqui é onde ele está literalmente a ponto de completar o seu plano. Mas ele o convida. Você, quem carrega a pedra de um outro lendário consigo, convida você para uma batalha entre ideais e verdades. Ó, Ele quer saber se o que você acredita é digno do lendário. o seu é o branco. Pelo menos nessa rota. Então, que ele tá com preto. Que isso, véi? Cara, o cara do nada summonou um coliseu, véi. Uma arena Pokémon. Com esse tesouro eu invoco. Uma... Não... Por que é a arena? Isso era pra ser uma arena Pokémon? Precisava ter 27 condomínios ao redor? ...78 janelas? Ou não são janelas? Que isso? Com a chegada do castelo, você vai atrás dele. E no caminho você conhece Anfia e Concórdia, as duas irmãs mais velhas do N. Concórdia. Enquanto Anfia cura seus Pokémon pra batalha, já que o N valoriza eles, Concórdia conta a você de como Ghetsis, o pai do N e o líder dos Seis, Concórdia conta a você de como Ghetsis, o pai do N e o líder De dos como sábios quê? do Team Plasma, ao longo da vida inteira, deliberadamente apresentava à criança somente Pokémon que havia sofrido na É, luta. então, isso que eu ia falar. Tá vendo? Não, não ia falar, né? Eu acho que eu disse em si, mas esse é um detalhe que eu ia falar, mas eu não quis pausar pra dizer isso, porque eu acho que isso aí todo mundo... talvez eu que não soubesse isso, né? Eu que tô vendo o vídeo, mas provavelmente vocês já sabiam disso, né? Que vocês conhecem a obra. Mas ele manipulou, né? Foi o que eu tinha falado antes de manipular. N com seu coração puro e Quer dizer, não tava errado, realmente acontecia, só que ele só pegava um lado, uma visão. E tinha a visão que também era beneficiada. Tinha os dois lados, né? A questão é que não dava pra ficar no extremo. inocente acreditava que aquilo era realidade. Toda a realidade, todo Pokémon sofria da mesma forma com humanos. Então, começou a seguir a sua verdade e o seu ideal, pensando somente Mas o nos lendário Pokémon, ficou no lado dele. naqueles machucados pelas mãos humanas. E com isso se torna entendível. A gente começa a compreender como chegamos aonde nós estamos. A realidade Ou seja, é só meter-lhe um choque do Pikachu, mete o pica-pica nele. Aí você tem que meter o pica-pica no pai dele. é que nem sempre tudo que você viu durante a sua vida necessariamente é a situação completa. O N, ele não tá errado. Ele viu aqueles que foram machucados por treinadores, mas não é só isso Musashi que existe. Miyamoto. Não é só isso que é o mundo. Não é só o que você viu.
Se você Isso só olhar a é uma folha, você reflexão. perderá a Você, floresta. pelas pessoas A à sua árvore. volta, pelo seu círculo dizer- de amizade, pelas situações da sua vida. Você acaba se limitando a conhecer e ouvir apenas aqueles parecidos, se limitando a apenas opiniões que afetam você diretamente. Por isso que você tem que ser esquizofrênico, tá ligado? Você vai começar a ver tanta gente, você vai começar a ter um leque de informações avulso, porque você vai falar com muitas pessoas diferentes. Tem jeito. Sem se ligar que existem outras pessoas afetadas de outras maneiras completamente diferentes. Sem se importar com a opinião Cara, mas sobre aqueles esse é que são maneiro. completamente A ideia desse diferentes jogo. de você. A vida não é eu estou certo e ele errado. A minha É vida legal, esse Black and White é maneiro, né? Porque supostamente o Black and White faz você ver o cinza, né? Tipo, o bagulho é o extremo, os dois extremos, e ele faz você ver o cinza. Isso é maneiro. Esse jogo é interessante. não é superior à dos outros. A vida não é preto e branco assim. Toda a temática dos jogos é sobre a união, sobre essa grande área cinzenta que é a vida real. E como não é somente aquilo que nos Esse era é o dito plot. a mais pura verdade. Getsushi, o pai do N, propositalmente Ah, só esse era o pai dele aqui em bonequinho, né? A formação dele. apresentava ao seu filho aquilo que ia fazer da criança o ideal para os seus planos. Conseguir trazer o lendário à vida para poder ter poder e dominar a região. Não era nada além de um plano. Não tem como ele ficar com o lendário Mentindo, branco, não? Ele só fica com o criando preto? toda uma vida falsa. E você, com toda a sua experiência com Pokémon, de ter enfrentado incontáveis ginásios, Criança de 10 anos. desafios, você vai Todas as experiências. enfrentá-lo e tentar mostrar a ele a verdade, a sua verdade, enfrentando o N e o seu lendário. Cara, se o protagonista vencer com o lendário branco, a gente já sabe que isso aqui, onde é que isso vai parar, né? Fazer um post no Twitter. Ó! Antedemon! Parece um Digimon, velho. Um Digimon, sei lá, um... Caraca, agora eu vou me odiar por ter falado isso. Bakugan. Ele pisca a bunda. A bunda dele pisca. Ele explodiu a pica toda, mas o treinador dele deve estar bem. Ah. Falou e Ao ouvir disse. essa música, tem alguns detalhes sobre o design Maneiro. do personagem do N que são importantes demais pra não mencionar. Contando Dó como a primeira nota musical Ré, do Mi, tema Fá. dele, todas as notas Fá. do arpejo Dó, Ré, Dó, crescente Ré. dela, ou seja, as próximas notas da escala musical do tema dele, são notas correspondentes aos números primos. Além de que, sua Por quê? outra música tema também tem conexão com números. Isso porque matemática, física e química são as principais inspirações dele. Ao longo da sua jornada, ele referencia coisas assim. Afinal, é isso que ele aprendeu a vida toda. Ih, mano, você tá no level abaixo, mano. Cara, peraí, mas vai ser uma luta só de lendário? Ele é um gênio com um QI acima da média. O seu nome é Natural Harmonia Gropius, sendo natural de número natural, harmonia de harmonia musical ou numérica, e Gropius de Walter Então ele era Gropius, inteligentão. um dos fundadores da escola Bauhaus, a primeira escola de design do nosso mundo. E nos detalhes visuais dele, a gente vê ainda mais conexões. A caixa ele dele tem um é um dos mais cubo. importantes, sendo uma referência a uma esponja de Menger. Ah, nossa, eu fui burro. Eu pensei que é porque, nossa, eu sou. Olha como é que eu sou um nerd. Eu tenho um cubo mágico. Eu nunca consegui resolver isso, velho. Na moral, todo mundo. Todo mundo não, né? Mas tinha uns moleques que resolviam esse bagulho na minha sala. Os caras tinham, né? Eu nunca tive, eu acho. Fractal Só com de- só em superfície festa, infinita mas e quebrava. volume zero. Todas essas conexões é matemática nele e na música dele que o próprio Masuda fez pro personagem. Além de que o seu papel na história também Ele tem um serve pra planetinha entender a também, não tem ali como né? Era pra ser um planeta, não era? Ou não? Não sei, pode ser que não. caracterização visual dele todo. Ele usa um boné exatamente igual aos usados pelos protagonistas da franquia, já que ele é o protagonista da história, referenciado até no seu ID de treinador, 02, sendo o primeiro número primo, conexão matemática mais uma vez, mas também porque ele é o segundo protagonista, porque no final dessa batalha, você mostra que você também é. Ao ser derrotado por você junto do lendário, um outro herói ou heroína, é quando ele percebe o seu lendário, seja qual for, representa a força dos seus ideais ou verdades, mas a derrota demonstra O cara com Arceus no bolso. que talvez os seus não sejam a única forma de ver o mundo. Ele menciona, não é rejeitando ideias opostas, mas sim as aceitando que o mundo cria reações químicas.
A real fórmula de mudar o mundo é de conversar em conjunto, mas... Ó, chega o pai dele, vai querer vir de crocodilagem. mesmo diante desse choque de realidade e não ter sido vitorioso no fim, ainda O que ele falou? conversar em Calma, o conjunto, pai dele falou, olha o que o pai mas- dele falou. Calma. Ó, é Getsis Mesmo o pai diante dele? esse choque de realidade Esquisitão. You good for nothing boy. Ele falou que o filho dele não é bom pra nada. e não ter sido Tipo, vitorioso no fim, moleque inútil. ainda enquanto pensava e refletia sobre o que ele Ou acabava tá de falando do entender, protagonista? Gettys desaparecia para causar ainda mais dor ao N. Mesmo depois de derrotado, o líder da equipe vilã falava sobre a aberração que ele fez, que ele criou como um filho. Aquele ali Vai vapar ele? era Não, só né? uma parte do seu plano para conseguir dominar o mundo. E N vê diante de si não só os seus ideais ruírem, mas agora também a sua vida O pai resolveu tirar a máscara logo no último momento. desmentida. É difícil, mas é porque nada é tão simples. A trainer Não like you. existe uma verdade e nenhum Mas por ideal que o correto. Verdão aí, o pai dele, quer esse lado extremista de separar os pokémons? Qual é o... Eu não lembro a ideia dele. Por que ele quer Existe isso? aquilo que a O que sua ele vai versão ganhar? que Porque ele não é uma existe pessoa agora boa. prefere. Mas você não sabe do dia de amanhã, nem da vida do outro. Todos devem pensar sobre o melhor para todos, e não somente nas egoístas visões de um só. No final, após derrotar o Getsis e parar o esquema da equipe vilã, o N vê que ainda tem muito a amadurecer, como todos nós. E antes dele ir embora, antes de partir para essa viagem de entender a vida, ele tem uma última mensagem. Desde que ele te conheceu em Novema, ele ficou em choque com o que seu Pokémon disse, de que ele gostava de viver contigo. Ó, E ele não entendia. Porque É o até Pica aquele Pica? Não momento, é, ele nunca ligado? tinha escutado isso. Nunca conhecido um Pokémon assim. De primeiro, o diferente parecia algo irreal, algo a ser rejeitado e ignorado. Mas isso é quanto maneiro. mais longa a jornada Imagina você achar que todo Pokémon que tu vê, o cara ele tá sendo forçado, tipo um escravo, paia mesmo. dele, e quanto mais Pokémon e pessoas ele conhecia ao longo dela, mais ele percebia que algo estava errado. Por isso ele sempre Mas ele quis esperar até o final da obra pra ele ser solado, pra ele falar isso. voltava e batalhava com você. Você ajudava ele a entender as suas próprias crenças, a se entender melhor. Mesmo ele achando que já sabia de tudo, a realidade era o contrário. Ele só sabia sobre aquele pequeno mundo em que viveu. Mas que, finalmente, quando te conheceu e viu que não era só aquilo, Ah, a trilha sonora foi tá épica. extremamente difícil, Tá cinema. mas foi necessário. É preciso ver além daquilo que te cerca. Caraca, gostei Mesmo da, ele sendo da perdoado narração. pelo que ele fez, ele precisa decidir o que fazer da vida. Ó, Mesmo ele sendo perdoado pelo que ele fez, ele precisa decidir o que fazer da vida. Homem Muppet eu nova sou. vida. Eu sou um humano E Muppet. precisa tentar aprender ainda mais. Afinal, ele ainda tem o sonho de fazer um mundo melhor para todos e precisa conhecer o mundo dos outros. Mas antes de ir, ele diz a você: sonhos maravilhosos e ideais te dão o poder de mudar o mundo. Se você quer mudar algo, se alguém pode, esse alguém é aquele que mostrou que existem formas diferentes de ver o mundo. Mano, mas se ele é amigo dos Pokémons, por que ele leva os Pokémons numa Pokébola, velho? Não é ruim não pra eles? Não é melhor deixar eles vindo solto, não? Sei Se lá. alguém pode, esse Pô, ele botou alguém é lendário na aquele que Pokébola? mostrou que existem formas diferentes de ver o mundo. Esse alguém é você. Ah, obrigado. O pai realmente ele tem uma crítica social, né? O pai ele é um analista aqui. Ó, esse final? Com a musiquinha só e a imagem? Meio Genshin. Ó, a água mexendo? Ué, só aquela água mexe. Ah, tá, mexe ali também. Mano, mas eu gostei do vídeo. É sério, a narração foi muito boa. E, cara, eu fui meio burro, né? Eu acho que eu já sabia desse lance da crítica do Black and White, eu acho, por causa do comentário. De algum comentário, eu acho. Ou mais de um, talvez, do fato de Black and White ser justamente uma crítica aos extremos. Só que eu tinha esquecido. Mas isso é genial. Eu achei maneiro esse jogo. Eu não sei se todos, eu não lembro se já haviam me falado, eu não sei se todos têm algum tipo de crítica nesse nível, sabe? Genial. Eu vi que tinha um Pokémon que retratava o futuro e o outro Pokémon era o passado. É algum jogo que você tinha uma treinadora do passado, que ela tinha até roupas antigas assim, pré-histórica, e tinha um treinador do futuro. E aí o Pokémon do futuro ele parecia ser meio depressivo, do passado ele parecia estar feliz. Eu achei interessante, mano. Mas eu achei maneiro, o vídeo foi muito bem feito. Mas é isso, né? Esse foi o react. Se você gostou, deixa o like, ajuda demais na divulgação. Cara, aí, eu fiz umas brincadeiras e tal, mas eu entendi.
Tá, eu acho que eu entendi, pelo menos, o contexto da obra e o significado dela. Mas eu achei maneiro. Quero agradecer aos membros do canal Shapeados. Quero agradecer ao Nicolas, do Santos MTS, o Guizinho, o Peixes Orelha, o Chama 15, Ghost Brittany, a Fer, o Mafuiord, o Alguém, o Cauê. Agradecer ao Legião. Agradecer ao Coffee, ao Dino. Agradecer ao Daikizinho, o João Vitor, o Jonathan Blessed 37, o Riley Guedes, o Madara Hack, o Leozinho Amaral, o Minami, o Luiz 7, o Manel, o João Fake, o Nicolas do Santos MTS. É isso, valeu, falou e tchau, family!